Olá, bem-vindo a mais uma devocional. A devoção de hoje estará baseada no livro de Josué capítulo 1 e vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Estive lendo esse livro de Josué. Importa primeiro dizer que Josué é o sucessor de Moisés e, de fato, se olharmos do primeiro versículo em diante, vamos perceber que Deus fala ao Josué pois ao desaparecimento físico do servo dele Moisés, que rei Josué, meu servo Moisés está morto e agora eu quero que tu continue com a liderança, leve meu povo até ao lugar da promessa. Mas importa entender que Moisés era o líder e ele parte, ele morre. E quando eu estava refletindo sobre o Moisés morrer, Moisés partir e deixar o povo na responsabilidade de Josué, Deus é claro que escolhe Josué para liderar o povo, há uma coisa que eu vi aqui, e isso é muito difícil quando a gente começa a refletir nisso. É tão difícil a situação de Josué, porque o líder, o qual foi chamado para levar o povo do Egito, o povo de Israel do Egito até a terra prometida, inicia a jornada da partida do Egito até a terra prometida e não chegam, não entram. E a coisa mais difícil é quando um líder desse parte, em vez de deixar um legado de sucesso, em vez de deixar um legado para ser disputado, ele deixa um legado na verdade nem bem um legado, ele deixa desafios por se enfrentar. Vejamos, Moisés morre e quando ele morre, temos um rio por se atravessar. Temos um portal para alcance da terra prometida por se passar. Eu imagino um dado pai que desaparece fisicamente e deixa uma dada mãe com filhos ainda menores que ainda precisam estudar. Eu imagino uma dada mãe ou uma certa mãe que parte e deixa filhos que ainda nem concluíram os seus estudos, e aí há dificuldade, há uma batalha, há um desafio de eles continuarem com a escola, de continuarem a estudar, de continuarem avançando ao alcance daquilo que é a promessa de Deus na vida deles, ao alcance daquilo que é o sucesso para eles. Muitas das vezes, quando algo desse gênero acontece, há uma série de pessoas que resolvem por parar, que dizem que não, porque já que papá foi embora, a minha vida acabou. Já que mamãe foi embora, a minha vida acabou. Já que meu pai morreu, a minha vida acabou. Já que minha mãe morreu, a minha vida acabou. Não só trata de perda da mãe ou pai, mas trata-se também da perda do emprego. Já que eu fui demitido daquele emprego, ou já que o meu contrato acabou, ou já que a empresa fechou, a minha vida acabou, já não tem mais. Eu imagino como se Deus falasse para alguém neste momento que, olha, levanta-te e continue até ao lugar que eu prometi para você. Levanta-te até a terra que eu te prometi. Eu estou aqui para te falar neste momento que a sua história não termina aí.
Não importa onde tu estás, nas tantas estás no hospital, nas tantas estás numa prisão, nas tantas estás numa situação muito difícil que nem posso imaginar, mas uma coisa eu tenho certeza, uma coisa eu te falo o Senhor não terminou contigo, e o Senhor te chama a levantar, e há um desafio sim, mas esse desafio não é para te terminar, esse desafio não fala do fim, mas fala da travessia para algo novo que Deus tem para ti, da travessia, esse desafio que tu estás encarando ou enfrentando, fala de amadurecimento, é Deus te preparando, é Deus te construindo mais, é Deus te elevando para outra posição, outro nível, é Deus te promovendo. É Deus te promovendo de onde estava para outro, e tu pode dizer: como Deus me promove com a ausência de Moisés? Como Deus me promove com a ausência do meu pai? Como Deus me promove com a ausência da minha mãe? Como Deus quer me promover? Eu perdi minha mãe, perdi meu pai, e hoje a minha avó, a qual eu confiava nela, a qual apenas tinha ficado para cuidar de mim, e hoje estou só. Como Deus me promove com a ausência das pessoas que eu amava, das pessoas que que ele se importava tanto comigo, agora estou só. Permita-me te dizer, a promessa de Deus não terminou. A promessa de Deus não terminou. O Senhor tem grandes coisas para ti. Por essa razão eu venho para falar contigo. Não limita a sua bênção. Não limita as bênçãos que Deus tem para você. Não limita o que Deus tem para ti. Não permita que o desaparecimento daquela pessoa, mas aquele, seja o limite do que Deus tem para ti. Deus tem ainda muito mais para você. Não permita que o fechamento dessa empresa que tu estavas nela seja o limite da bênção de Deus para a tua vida. Não permita que o não avançar do negócio que iniciaste seja o termo, ou seja, o limite da bênção de Deus na sua vida. Não permita que o abandono daquela pessoa, mas aquela, seja o limite da bênção para a tua vida. O Senhor não terminou contigo. O que Deus tem para ti ainda é muito maior. Veja, muitas das vezes nós tornamos-nos limite do que Deus tem para nós. Não Deus, nós. Ok, tu pode questionar por que Deus é limite do que Ele tem para nós. Porque eu torno-me limite do que Deus tem para mim. Vejamos, Deus fala para Josué aqui. E é incrível quando eu começo a refletir desta maneira. Todo o lugar que tu pisares, todo o lugar da planta dos teus pés, veja, todo lugar que tu pisar, onde Josué estava, estavam prestes a atravessar o rio Jordão. Moisés morre, e para eles entrarem em Jericó, ou na terra prometida, há um rio Jordão, há um rio que eles tinham que atravessar. Há um desafio que eles tinham que atravessar. Muitas das vezes nós esperamos que a partir de alguém nos deixa fortuna, nos deixa sucesso, a partir de um líder nos deixe um descanso, uma tranquilidade. Não queremos desafios. Às vezes pode acontecer desse jeito. Alguns líderes, sabe, eles até deixam coisas grandiosas, coisas boas para nós, mas porque por mais que deixam dinheiro, por mais que deixam aquilo, por mais que o pai e a mãe deixam aquilo, mais aquilo, a vida em si é um desafio por se enfrentar. E se nós não fixarmos os nossos olhos em Deus e dizermos: Senhor, estamos prontos para avançarmos, estamos prontos para
conquistarmos o que o Senhor tem para nossas vidas. Não paramos por aqui. Sim, eu quero que entenda este momento, que pessoas vêm, pessoas vão, coisas erguem, coisas caem, ou desabam. Vou repetir, pessoas vêm, pessoas vão. Então, se tu queres definir o teu mover em direção ao que Deus tem para sua vida, baseando-se nas pessoas, vai decepcionar-te. Tu não vais alcançar nenhum lugar, porque pessoas vêm e pessoas vão. As pessoas vêm, pessoas vão, se não vão por uma forma, vão por outra forma. Eu quero que vivamos entendendo que pessoas vão chegar em nossas vidas e pessoas vão nos deixar de uma forma ou outra. Coisas vamos conquistar em nossas vidas e coisas vão cair, coisas vão desaparecer, coisas perderemos. E se nós focarmos no nosso avançar, o nosso mover em direção ao que Deus tem para nós, baseando-se nas coisas que temos, nas coisas que conquistamos, nós não poderemos alcançar aquilo, ou não poderemos alcançar o mais de Deus em nossas vidas. Não poderemos alcançar o sobrenatural de Deus em nossas vidas, porque nos limitaremos no pouco que já alcançamos. Este momento eu chego a ti para te informar que Deus tem muito mais para você. Você foi feito para mais que o que você imagina. Você foi feito para muito mais que aquilo que tinha. Você foi feito para muito mais que aquilo que você tenha. Você foi feito para muito mais que a posição que tu ocupa. Você foi feito para muito mais que coisas que tu carrega. Você foi feito para muito mais que o historial da família qual você vem dela. Deus tem muito mais para ti, mas a coisa importante é não limita a bênção de Deus na sua vida por causa do histórico da sua família, por causa das circunstâncias que tu enfrentas no momento, por causa das perdas que tu passaste, por causa dos que partiram ou por causa dos que chegam na tua vida. Foque em o Senhor, foque na promessa, fixe teus olhos em Deus e fixe teus olhos no que Ele disse, porque se Deus disse, oh meu irmão, te afirmo, isso acontecerá. Josué, onde quer que tu pisares, a terra que tu pisares, essa terra eu te dou. Uau, imagina, você está num dado lugar, o Senhor fala que onde que tu pisares, essa terra te pertence. Agora, qual é o limite aí? O limite é Deus? O limite é você? Uau, Jesus! O limite é Deus ou o limite é você? A terra que tu pisares, e é incrível porque o Senhor ainda fala, desde o deserto. Nós pensamos, apenas só focamos em resultados, só focamos em chegar. Não pensamos no processo de mover, mas o Senhor hoje te fala, no deserto também, eu estou te dando algo que estou oferecendo para você. Nesse momento deserto que tu estás passando, eu estou te oferecendo algo, eu estou derramando algo sobre você, eu estou te dando esse lugar, eu estou te dando autoridade. Ei, God, no meio da situação que tu enfrentas, eu estou te dando esse território. Deixa-me te dizer, essa doença que tu está passando, o Senhor está te dando autoridade para que amanhã tu serás o testemunho, tu testemunhará sobre a bênção, sobre a cura que tu viveu experienciando essa doença. Você vai ser fonte de cura, oh God, por meio da doença que tu estás enfrentando hoje. Deus fará de ti uma fonte de cura para outras pessoas que experienciarão essa doença. Por meio da luta que tu enfrenta hoje, o Senhor fará de ti
fonte de cura para esses que passarão pela mesma situação, que estarão de coração quebrantado por causa das guerras que estão experienciando, semelhantes às que tu passou. O Senhor está te dando. O limite não é Ele. Ele não está limitando. Você é o limite. Você é quem limita. O Senhor fala, onde tu pisares, aí te dou. Não, meu negócio termina aqui. Não, eu não posso avançar. Eu paro aqui, não quero mais, eu fico aqui. Não, o Senhor diz, o quão tu deseja avançar nesse negócio. O quanto tu deseja avançar nesse negócio. Eu amo, porque se nós continuarmos, o Senhor fala ainda para o Josué, desculpa, no versículo 6, veja só. Oh my God, I love you, Jesus. Oh Senhor. Vamos continuar, versículo 5, diz assim, nenhum se sustentará diante de ti, ou ninguém resistirá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu amo essa parte. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Hey, oh my God. Do momento que saiba, Deus é contigo. Do momento que te certifique, o negócio é pequeno que está começando. It's okay. A situação que tu estás nela nem parece que tem saída, mas se do momento que te certifique, Deus é contigo ou não. Não importa quem é contra, quem é a favor, o importante é se Deus é contigo ou não, se Deus está a favor da situação ou não, se Deus está a par dessa situação ou não. E como saberei que Deus está a favor da situação ou não? Tu tens que buscar a palavra. A Bíblia é rica de afirmações e confirmações. A palavra ela em si vai te guiar. Se tu lês a palavra, vê que não, isso Deus sustenta, isso Deus não sustenta. Não só, tu tens que orar, tu tens que buscar a Deus e buscar saber, Senhor, será que na verdade isto é o que eu tenho que fazer? Este é o caminho que devo levar? Este é o negócio que tenho que fazer? Será que na verdade preciso investir aqui? Senhor, será que eu tenho que dar passos? Ou não? Eu tenho que parar ou não? Não pare por causa do sentimento, não pare por causa do seu autopensamento, não pare por causa do medo, não permita que as circunstâncias sejam um limite de avanço ao alcance da bênção que Deus tem para ti. Oh my Jesus. Do momento que certifique que Deus é contigo. Outra coisa que Deus fala ao Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforce-te, repetiu 2 vezes, esforce-te mais uma vez, esforce-te e tenha um bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Olha lá, Josué, a situação que tu enfrentas hoje te dará vontade de desistir, te dará vontade de parar, mas esforça-te. A situação vai te desencorajar. Não avança, esse negócio não vai prosperar, isso não vai te ajudar. Eu já tentei esse negócio, não deu certo. Eu já tentei esse caminho, não deu certo. Eu já orei por essa situação, não deu certo. Eu tentei aquilo e aquilo, me ajudou, mas isso de Deus, esquece. Josué, esquece, até Moisés não conseguiu chegar aqui. Quem tu pensa que és? Vai chegar aqui? Deus fala para Josué, esforce-te. Olha, se não fosse difícil, acho que Deus diria ao Josué,
blá, 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 blá. Continua. É só continuar, é só avançar, é isso aí mesmo, é moleza, não há nada difícil aí, é só continuar. Mas não, Deus fala para Josué, esforce-te. Porque há dia que você vai tentar levantar o joelho e vai dizer que eu estou cansado. Há dia que você vai tentar levantar o coração e vai dizer que eu já estou quebrado demais. Há dia que você vai tentar levantar o teu emocional, my God, e vai dizer eu estou cansado daquele lugar, não quero voltar mais naquele lugar. Há dia que você vai levantar pensando em ir para o serviço e o teu espírito, o teu emocional vai dizer que você não está cansado de ser humilhado, porque tu tens que voltar para aquele lugar. Acabou, não volte mais, mas apenas esforce-te e volte naquele lugar, porque esse lugar Deus está te preparando, Deus está te lançando a um novo nível, Deus está te projetando a uma novidade, Deus está te projetando a promessa que Ele tem para contigo. Yes, não é fácil e não vai ser fácil. Você levanta, o desânimo vem, porque eu volto para aquele lugar. Você levanta, o desânimo, a angústia vem, porque eu tenho que voltar, porque eu tenho que continuar aqui neste lugar. Esse ambiente não me faz bem, mas certifica-te. Deus é contigo, Deus está nisso, e continue. A terra que tu pisares, ao pé, a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado, como eu disse a Moisés. Não permita que a situação limite o que Deus tem para você. É fácil desistir, é fácil dizer tchau, é fácil dizer que acabou. A pessoa que fala contigo aqui não é a pessoa. Eu estou falando isso porque eu tive experiência tal. Experienciei uma situação na vida que me levou a experienciar dias que não tinha vontade de voltar a trabalhar, não tinha vontade de voltar ao lugar o qual eu cresci acreditando que Deus tem planos comigo, o lugar que eu fui fortificado, o lugar que eu fui encorajado que Deus tem algo contigo. Há dias que por causa da situação, por causa do momento que atravessava, o meu interior falava que não, desista, despede, diga tchau, diga acabou. Mas sabe o que me manteve no lugar? A palavra, a promessa de Deus. Muitas das vezes vamos pensar na parte material, mas não, a palavra, Deus. E hoje estou aqui testemunhando para você, encorajando a você. Não permita que a situação que tu enfrenta seja o limite do que Deus tem para ti. Não permita que não permita que a perda ou os ganhos sejam o limite do que Deus tem para ti. E enquanto continuamos, é importante que certifique que Deus é contigo. Busque mais Deus, foque em Deus. Sabe, o quanto eu saber que Deus é comigo e Ele nunca me abandonará, isso é suficiente para eu avançar. E abrace a palavra. Que a palavra seja a bússola da sua vida. Que a palavra seja o guião da sua vida. Busque se orientar na palavra. Naquele dia que o desânimo chegar, vá na palavra e ouça o que Deus diz na palavra. Permita que a palavra te encoraje. Há dias que ninguém estará aí para te encorajar. Há dias que a multidão gritará ao contrário daquilo que Deus tem para ti. Mas se tu vais na palavra, a palavra vai te dar uma direção. Não estou dizendo que temos que ser ignorantes aos encorajamentos, às advertências, porque isso tem consequências também. Mas estou dizendo que conheça a palavra, para que não te mova pelas ideias humanas, mas mova-te pela palavra de Deus. E
Deus fala pela terceira vez a Josué: Josué, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ah, my Lord, a terra que tu pisares, da planta dos seus pés, essa terra dou-te, eu te dou. Agora talvez a questão seria: e então, o que eu faço? Sabe, a coisa é que, primeiro, como eu disse, você é o limite da sua bênção, você limita a tua própria bênção por causa das circunstâncias que já fiz menção anteriormente. Outra coisa que eu quero que saiba é que você foi feito para muito mais. Por essa razão, não permita que o que tu enfrentares seja o limite do que Deus tem para a sua vida, porque você foi feito para muito mais que aquilo que tu imagina. A terceira coisa que eu quero que fique com ela é que Deus é contigo em meio ao que você está. Deus está contigo nessa jornada em direção à promessa que Ele tem para contigo. E a Bíblia fala que quem confiava no pouco também será confiado no quê? No muito. Agora, o que isso quer dizer? Talvez a sua pergunta: e agora? Talvez você está nessa situação. Alguém partiu e deixou-te e você pensa que acabou. Porque meu pai partiu, minha mãe morreu, meu avô, meu tio, meu emprego acabou. A minha família desmoronou. Então acabou, já não tem mais jeito. Acabou, a minha vida acabou. Deus acabou comigo. Deixa-me te dizer, enquanto tu respirar, Deus não terminou contigo. Acredite que Deus tem muito mais para você. Enquanto tu ainda respirares, acredite que há muito mais para você. Só que a coisa é esta, a pergunta é: o quanto tu aguentas andar? Se Deus disse a Josué que a terra onde tu pisares, eu darei-te, significa onde tu pisar. O quanto aguenta andar, você mesmo mede a bênção que Deus tem para ti. Lembra daquela história daquele homem que Jesus contou essa parábola de um certo senhor que distribuiu as moedas? O outro foi dado 5, outro foi dado 3, outro foi dado 2, outro foi dado uma moeda. E aquela que recebeu uma moeda, o que ele fez? Aquela que recebeu uma moeda disse que não, eu vou esconder essa moeda, eu vou deixar assim mesmo, não farei nada. Porque, não, eu fui dado essa moeda, limite essa única moeda, eu não farei nada com essa moeda, eu vou guardar essa única moeda, porque essa única moeda, esse é o limite do que Deus tem para mim. Agora não quero fazer mais nada, porque eu aqui nesta posição que eu estou, é isso mesmo, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui, pronto, não saio daqui. Ah, Deus me deu isto, então termina aqui. Meu pai, minha mãe, isto, mas isto termina aqui, então eu estou aqui. Às vezes nós nos bloqueamos naquilo que é o começo daquilo que Deus tem para nós. Eu não estou falando que temos que lutar e correr para alcançar coisas, não. Mas estou dizendo que foca em Deus. Se Deus falar mover, move. Se Deus fala ande, ande. E seja grato a Ele em meio a qualquer situação que tu estás nela. O quão tu vai te comportar em meio à situação que tu estás nela vai determinar o teu mover, o teu continuar. O quanto tu aguentas andar, o quão responsável você é em meio a essa situação que tu estás nela, em meio ao que Deus te confiou. A tua responsabilidade ao que Deus te confiou vai determinar o limite das suas bênçãos, o limite do que Deus tem para ti. Aquele homem guardou a única moeda que tinha e o que aconteceu? Foi tirado até aquilo que tinha. Os que foram multiplicar foram aumentando mais. Deus não te fez para você terminar aí onde você está.
Se ainda respira, você que está me ouvindo, se ainda pode respirar, acredite, Deus não terminou contigo e Deus tem muito mais para você. Apenas mova-te. Apenas mova-te. E não faça isso sem Ele. Busca Ele. Busque direção dEle. O quão confiável você é. O quanto tu aguentas andar. O quão tu aguentas andar. O quão responsável você é. O quão confiável você é. Será que você é confiável nessa jornada? Será que você é determinado nessa jornada? Deus já falou. Ser forte e corajoso. Não te espante, não tema, porque o Senhor é contigo. Não limita a tua bênção por causa das circunstâncias, por causa do que está acontecendo. Se Deus te chamou, você vai chegar lá. Pode ser difícil, mas se Deus te chamou, você vai chegar lá. Eu queria fechar em uma oração. Feche teus olhos onde tu estiver e permita que Deus fale no teu coração. Permita que Deus te levante. Eu sei, há uma situação que talvez tenta te parar, tenta te bloquear e você pensa que não, é o fim. Talvez você estava pensando em desistir desse negócio, talvez estava pensando em desistir até de Deus. Talvez você pensava que porque eles foram embora, acabou, não tem mais nada na sua vida. Talvez até pensava em suicídio, porque você te sente só. Pensava que já que a vida acabou, pensava em simplificar, em tirar a tua própria vida. Não faz isso. Querido, querida, Deus tem muito mais para ti. E é ainda muito mais melhor, Ele é contigo. Não há nada mais melhor do que saber que Deus é contigo. Porque a Bíblia diz que nem que uma mãe, nem que um pai, nem que uma mãe se esqueça do filho que ainda está amamentando. Ele nunca se esquecerá de ti. E ainda a própria Bíblia diz lá em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo e que foram chamados segundo o seu propósito. Essa situação que você está passando por ela, Deus pode usar para o teu bem. Independentemente do que seja a razão que te move a essa situação, pode ser uma razão que tu mesmo decidiu, ou seja, uma razão que alguém te empurrou a ela, ou seja, mesmo pela vontade de Deus. Uma coisa que eu sei é: Deus pode usar essa situação para o seu bem. Deus pode usar essa situação para o seu bem. Não, você não entende, eu sou um drogado. Deus pode usar isso para o seu bem. Você não entende, eu sou um adúltero. Deus pode usar isso para o seu bem. Você não entende, eu sou um fornicador. Deus pode usar isso para o teu bem. Você não entende, eu sou como posso dizer, eu estou em situações vergonhosas. Deus pode usar isso para o teu bem. Se você conhecer essa pessoa que está falando hoje contigo, você acreditaria nisso? Eu nunca fui o que estou falando agora. Eu venho de uma situação, passei vícios e vícios, lutando diariamente. E há situações que até hoje ainda luto com elas. Mas sabe o quê? Não serão o limite do que Deus tem para mim. Os meus desafios não serão o limite do que Deus tem para mim. Não é o Jordão que é o limite do que Deus tem para o Josué. Veremos nos dias que vêm, porque ainda vou continuar com devoções sobre Josué. E esteja preparado. Eu gostaria que caminhasse comigo nessas devoções de Josué, porque vamos aprender muita coisa. Eu aprendi muito com isto e estou aprendendo. E Deus te abençoe. Oremos. Pai, em nome de Jesus. Eu oro em nome, mais uma vez em teu nome, Jesus. Para o meu irmão, minha irmã, que neste momento encontra-se em uma situação que está sem força para avançar, acha que é o limite onde ele está, já não aguenta mais, e muito mais acha que é o limite das bênçãos que o Senhor tem para ele e para ela. Pai, ajuda-lhe a entender que o Senhor tem muito mais que aquilo que imagina. Ajuda-lhe a entender que o Senhor tem muito mais que aquilo que ela pensa. Ajuda ele ou ela a entender que o Senhor lhe chamou para muito mais que aquilo que eles estão vendo e experienciando. Ajuda-lhes a entender também, Pai,
Que não são as circunstâncias ao redor que determinam o limite das bênçãos que o Senhor tem para nós, que determinam o término dos planos que o Senhor tem para nós. Pai, dê-nos força para mover, continuar movendo em diante, em direção àquilo que o Senhor tem para nossas vidas, em direção ao chamado que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, ajuda a entender que não é a cama do hospital que é o limite do que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu oro para minha irmã, meu irmão, que encontra-se na prisão, encontra-se talvez está no hospital, encontra-se, pode não ser uma prisão física, prisão espiritual, emocional. Pai, eu oro em nome de Jesus que entenda que não são essas correntes emocionais ou espirituais ou físicas que se limitam à bênção que o Senhor tem para com ele. Em nome de Jesus, ajuda-lhe a entender que o Senhor é com ele, o Senhor tem planos com eles, e o Senhor estará com ele por onde quer que eles forem. Mas no momento que te busquem, no momento que não nos apartamos da tua palavra, ajuda-nos a abraçarmos a sua palavra, porque Jesus, a palavra é o Senhor, a palavra é o Senhor Jesus. Ajuda-nos a abraçarmos a ti, Cristo, porque se nós abraçarmos a ti, Pai, não desviando para a esquerda nem para a direita, abraçarmos em ti, Jesus, o Senhor é a vida, alcançaremos a vida, e és o caminho, moveremos em direção ao que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, papai. Amém e amém. Deus te abençoe. Até mais.